É isso. Primeiro ponto, na última aula a gente diferenciou bem o que era tecnologia educacional de educação de tecnologia. Nós aqui no nosso encontro de professores digitais, a gente está mais interessado em educação de tecnologia do que em tecnologias educacionais. A gente não vai falar tanto de ferramental, certo? A gente não vai falar tanto de aplicativos. A gente vai falar sobre educação de tecnologia, porque para a gente, ferramenta é a última milha em toda essa discussão, certo? Então, a gente vai se abster dessa parte da pesquisa que é super legal, mas que nesse momento aqui a gente está falando sobre educação de tecnologia. E o número 2, Fábio? Vamos nele, crianças curiosas e professores comunicadores, né? Talvez essa seja uma essência imutável que o tempo não vai conseguir alterar. As crianças naturalmente serão curiosas, elas precisam exercer toda essa questão cognitiva, motora, essa energia típica da idade. E os professores sempre vão ter que comunicar novos conhecimentos, conhecimentos clássicos, usando do que tem de disponível. E hoje a gente fala muito de transformação digital. Então, como é que a gente combina a relação dessas duas personagens centrais no processo educacional, fazendo com que a gente colha o que há de melhor na transformação digital, sem perder a essência do aprendizado do projeto, o aprendizado humano e o aprendizado colaborativo, certo, cara? Perfeito. Afinal, né, a tecnologia não vai operar um milagre pedagógico, não é bem assim, certo? A gente não vai conseguir, de uma vez por todas, resolver todos os problemas pedagógicos que a gente tem numa sala de aula só porque a gente está usando tecnologia, só porque a gente está falando disso, tá? Então, a gente vai precisar, sim, estudar ainda muito sobre pedagogia, comportamento humano, relacionamento, e depois aplicar todas essas tecnologias, tá? E aí, por fim, nosso último ponto, Fábio, a gente tem um número um pouco estarrecedor aqui. Para a gente que trabalha com tecnologia, né, e que está um tempo em sala de aula, já lá se vão quase 10 anos, a gente sabe o quão difícil é ter professor de tecnologia, mas mais do que isso, ter programadores, né? O mundo da tecnologia está com uma carência, né, de profissionais. Então, numa economia que cada vez mais acelera, ter carência de profissionais gera o que a gente chama de gap de habilidade, certo? É isso. Tem uma carência de profissionais e uma carência também de diversidade de profissionais, né? A gente estava discutindo agora que no mercado de tecnologia todas as soluções elas são quase que majoritariamente compostas por homens, enfim, essa é a natureza do mercado hoje. Isso reflete em soluções que às vezes têm vieses, tem uma série de inconformidades típicas de não representatividade. Esse gap de habilidades, cara, é um gap que não envolve só a área de tecnologia, né? É um gap que envolve todas as áreas que mexem com ciências, engenharias, matemáticas e também tecnologia, a famosa sigla STEM. A Accenture fez um estudo e ela calculou, a Accenture, um grande analista das tendências econômicas, uma entidade com bastante respeito no mercado, fez um custo aí, fez uma aproximação e estimou em 11,5 trilhões de dólares o custo que o mundo vai ter nos próximos 10 anos por falta de habilidades, ou seja, o quanto vai custar para a gente de não ter pessoas capacitadas em lógica, em ciências, em leitura, em matemática, em comunicação, e o quanto isso, do ponto de vista produtivo, impacta as empresas, impacta a economia, faz com que a gente desperdice energia, tenha custos que sequer a gente consegue tangibilizar facilmente. Eles colocaram esse valor, cara, isso foi antes da pandemia, talvez agora essas É verdade. questões elas ficam um pouco mais proeminentes assim. E no estudo, para finalizar, o estudo ele coloca uma lente diferente, assim, não diz respeito só ao aprendizado, mas o que a gente faz com as coisas que a gente aprende. E em pensamento computacional, a gente vai sempre oscilar entre explicar o que é a coisa e o que se faz com a coisa. Essa talvez seja a grande graça desse nosso curso, né, cara? É isso. E aqui está a fonte para quem quiser, pessoal. É um relatório, está em inglês, não tem em português, mas está aí a referência. E, em linhas gerais, é isso que o Fábio falou, né? Quando a gente olha para transformação digital, para toda essa digitalização, e a gente vai ressignificar para vocês nessa aula, a gente vai ter que desenvolver novas habilidades. E é por isso que estamos aqui, Fábio. É por isso que estamos nesse sábado, quase horário do almoço, para ter uma aula que vai ter duas partes, Fábio. Primeira parte
vai ser sobre conceitos. E a segunda parte vai ser sobre consequências. Vamos responder 6 perguntas, que também representam aqui os nossos objetivos de aprendizagem para a turma aí que está na docência, esse termo é bem comum. Nosso objetivo aqui é que vocês, na primeira parte, consigam distinguir esses conceitos, na segunda parte, medir essas consequências. Então, espero que seja proveitoso essa nossa conversa, tá? Quando eu falo de conceitos na primeira parte, a gente vai conceituar pensamento analógico e digital, vai conceituar se existe um melhor do que o outro e qual que é a ponte entre essas duas coisas, tá? E aí, na parte 2, a gente já vai começar a aterrissar isso na computação e discutir as limitações, tá? E a gente encerra com uma dica aí de como é que você se prepara para lidar com tudo isso. Beleza? Boa, Cá, vamos seguir. Parte número 1. Vamos lá. Essa vai ser nossa marcação, Fábio, muito bem Nossa, posicionada por você, certo? marcação. Para todo início de bloco e fim de bloco. Boa. Comecemos, né? Tem diferença, Cá, entre uma coisa e outra? Vamos tentar colocar as coisas em pratos mais limpos aqui? Sim. E, Fábio, eu queria começar com uma pergunta, na verdade, para você. Independente se existe diferença ou não, por que a gente deveria se perguntar, né, sobre essa distinção? Por vários motivos, cara. Primeiro, porque a gente precisa compreender se o que a gente recebe de informação embute algum tipo de vício de linguagem, né? No final das contas, existe uma oposição muito barata que conceitua pensamento digital e pensamento analógico de formas antagônicas, sendo um maior ou melhor que o outro, sendo o pensamento digital um pensamento moderno e o pensamento analógico um pensamento retrógrado ou de velho, ou seja, o conhecimento comum ele coloca as coisas em bases pouco sólidas de discussão. Quando a gente aprende a diferenciar as coisas, a gente organiza um pouco mais o nosso processo de pensamento crítico e consegue explicar para as pessoas às quais a gente precisa ensinar como essas duas coisas se combinam naquilo que a gente tem hoje de uma sociedade híbrida, né? Que é uma sociedade humana artificial e que pensa analógico e processa digital, certo? Perfeito, era essa frase coringa, Fábio. A gente hoje, enquanto humanos, e a gente vai conceituar isso bem para vocês, a gente ainda vive num processo analógico de construção de conhecimento, só que com a digitalização a gente está tendo que construir isso de novo. Um exemplo bem prático de não medir essa distinção e não ter espalhado esse conhecimento é o que a gente está vivendo com fake news, né? A gente hoje não tem capacidade de processamento mental para avaliar e checar todas as notícias, ao mesmo tempo elas ocupam, né, o nosso dia a dia, elas chegam por vários canais, elas chegam de todas as formas, e a gente, enquanto humanos analógicos, não melhores ou piores, a gente tem dificuldade, certo, de processar tudo isso. Então, a nossa mensagem aqui, Fábio, é conseguir construir uma distinção entre analógico e digital, a fim de melhorar a nossa percepção dessa sociedade que hoje optou por ser mais digital do que analógica.